Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, que eu vou ter o prazer de receber aqui o Renato Russi, que é um arquiteto muito querido, especialista em psicodinâmica das cores, onde a gente vai estar falando sobre a ciência por trás das cores. Como é que a ciência, as cores, elas interferem nos nossos comportamentos e nas nossas emoções. A gente sabe que existem aí ciências que hoje estudam isso, né? A cromoterapia, a psicologia das cores, a neurociência. E a gente sabe que as cores interferem diretamente nos nossos comportamentos, sentimentos e emoções. E eu estou convidando aqui hoje o arquiteto Renato Russi para estar falando um pouco sobre esse assunto com vocês. Tô vendo que o pessoal tá chegando. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver se deixa eu fixar aqui primeiro o tema da live. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite, Geise. Boa noite, Daniele. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Consegui. Deixa eu ver se o Renato já está aqui, para eu já puxar ele, que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Ele já está aqui. Oi, tô te vendo. Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Dri? Boa noite a todos. Obrigada por ter aceitado esse convite para a gente bater esse papo aqui. É um assunto que todo mundo gosta, falar das cores, entender um pouquinho mais como é que elas interferem assim nas nossas emoções, nos nossos comportamentos. E é um tema que é útil para todo mundo, para todas as áreas, né, Renata? Obrigada pela sua Dri, presença hoje. eu que agradeço o convite, né? Seu convite. E todo mundo que está aqui assistindo a gente, né? Esse é um tema muito importante para a gente que trabalha na área, né? Para quem trabalha com comunicação, para quem trabalha com design, para quem trabalha com marketing. Esse estudo é muito importante e ele é muito pouco falado no mundo. Ele foi muito pouco estudado no mundo, né? E hoje a gente já tem um brasileiro, que é o Osni Ramos, que ele fez um estudo muito rico, muito aprofundado, rigorosamente científico sobre o efeito das cores, né? Então, é algo muito importante para a gente e todo mundo que está aqui, né? Porque quem chegou até aqui também faz parte desse processo de trazer esse novo conhecimento, que a gente pode chamar de novo, já que é pouco falado ainda, né? Tudo que a gente sabe hoje sobre cores é um pouco místico ou um pouco achismo, uma psicologia, não nada muito científico, né? Bem rigorosamente científico. Então, por isso que é importante esses estudos, esses cientistas, né, que realmente estudaram ao longo de anos, respeitaram a ciência, né, os processos científicos. Hoje a gente já tem muito esse embasamento, o que não invalida os outros, né? Porque ao ponto que a gente vai evoluindo, nós vamos ter novas ferramentas para se estudar, né? As cores e as diversas outras coisas, né? Que a gente estuda. Renato, estão dizendo que seu áudio está um pouquinho baixinho. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tá com ruído ou... Deixa eu ler aqui. Não, só a Dani. Melhorou, Dani? Tá, eu vou falar um pouco mais alto, então. Ok. Tá? Obrigada, Ingrid, dizendo que ama o trabalho de nós dois. Obrigada, querida, pela presença. Gratidão imensa, Ingrid. Carlinha também trabalhou comigo, fez seu curso. Carlinha, queridíssima também. Só em peso. Só gente boa. Só gente boa aqui, graças a Deus. Graças a Deus. As novas mentes do design e da arquitetura, né? Isso é muito bom, né, Ingrid? Eu tive um Com papo com a certeza. Miriam, que foi nossa Você tem professora. fone? Tem algum fonezinho aí perto? Tá ruim ainda para vocês? Emília também está dizendo que o som está um pouquinho baixo. Deixa eu pegar meu fone. Deixa eu ver se ele tá aqui.
Se não tiver, não tem problema não. A gente continua assim mesmo. Tá, eu tô com um ventilador aqui atrás. Ah, pode ser Vê isso. se diminui. Ah, agora sim. Tava Sim. até na minha cabeça, eu não tava nem reparando. Porque eu não tô com fone. Vamos lá, deixa eu ver as carinhas, quem mais estão aqui. Carlinha, muitas. É o que você falou, é a galera que já despertou para uma outra consciência, sabe que a gente está numa nova era, num novo momento e que a gente não dá mais para fazer as coisas como a gente sempre fez até então e as coisas precisam mudar e acompanhar essas mudanças que a gente está vivendo. Uhum. É, com certeza. E hoje a gente já tem muito embasamento científico, né? Já tem muita coisa científica que a gente não tinha antes. Então, o que a gente precisa é se atualizar e ir levando isso para as pessoas, né? Porque as pessoas acabam não sabendo, né? Até mesmo quem é arquiteto, quem é designer, são coisas que não vêm da faculdade, né? E a gente precisa entender, e essa quarentena levou essa consciência, né, Adri? Nem só através de nós que temos esse papel, né? Mas também através da experiência. Todo mundo percebeu, quando foi obrigado a ficar dentro de casa, que o ambiente influencia muito a gente, né? Com certeza, as pessoas começaram a sentir e não entender muito bem o que está acontecendo e começaram a buscar mais conhecimento, né? Uhum. Exatamente. E esse estudo das cores, ele é muito importante porque a gente acaba não percebendo, né? E até a neuroarquitetura, o design therapy, né? Tudo isso, toda essa sabedoria do ambiente, porque a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela já diz pra gente que 70% das doenças silenciosas são causadas pelo ambiente que a gente vive. Então, a gente acaba nem percebendo que aquele nosso estresse, que aquela nossa ansiedade, que aquela nossa irritação, né, são confundidos com esses sintomas, mas na verdade são processos para uma doença que daqui a anos vai se tornar uma doença, né? Isso são as doenças silenciosas, né? O que a medicina chama como doenças silenciosas e na verdade são confundidas com irritação, com estresse, com ansiedade e 70% dessas doenças são causadas pelo lugar que a gente vive. Sim. E Inclusive, Renato, nesse último congresso que teve agora recentemente em Portugal, o Rio Summit, com o Greg Braden, Joe Dispenza e grandes nomes na área da medicina, de saúde, e eles disseram que esse percentual, eu também não sabia dessa informação, aumentou agora com a pandemia para 90% das doenças silenciosas, 90% provocadas por conta dos ambientes. Isso é muito preocupante, né? é preocupante porque na correria, o que acontece, né? A correria do dia a dia, a gente não para olhar o nosso ambiente, né? E aí, quando a gente para e olha e fala, o que esse ambiente está me dizendo, né? O que ele faz eu sentir? Porque o meu subconsciente e o meu inconsciente, ele não pede permissão. Ele não faz uma análise, né? A hora que eu recebo a imagem mental, na hora ela está atuando sobre o meu psiquismo, ela está atuando sobre o meu cérebro, né? A gente sabe disso porque a gente vê aplicando para os nossos clientes, a gente vê os resultados, né? Então, quando a gente acha que não repara, mas quando a gente muda, faz a mudança, a gente vê o impacto que faz na nossa vida, né? Como a nossa vida muda. E o meu processo também com a arquitetura foi isso. Eu comecei a perceber que uma pessoa, quando ela... Você provavelmente já percebeu isso, né? O cliente, quando chega pra gente querendo reformar ou querendo construir, ele é que nem a mulher quando pinta o cabelo. Ele não quer só reformar a casa, ele quer uma vida nova, né? Ele quer mudar, ele quer mudança. Ele quer mexer naquilo que já não serve mais, né? Ele precisa de algo novo. Então, a nossa casa ela está muito ligada com o nosso processo, com a nossa vida, né? Ela é como se fosse um dos nossos corpos, como se fosse o nosso corpo físico, né? Sim, com certeza. E aí, a gente sabe que as cores, elas vão ativando, de acordo com cada cor, elas vão ativando áreas diferentes do nosso cérebro. Cada área é responsável por determinadas
determinados comportamentos e emoções, e por isso elas vão interferindo aí, né? Um excesso de vermelho te deixa mais irritado e mais agitado por conta das regiões que ela vai estimulando e também por conta da frequência da cor, né? Então, porque a gente acaba não dando valor, né? A gente não entende, mas a ciência ela já comprova que, na verdade, a cor ela é uma vibração, né? A gente consegue medir a frequência e o comprimento de onda. Então, a gente já entende que a cor, na verdade, é uma energia. E na verdade, ela está contida na luz branca, né? Quando a gente vê o arco-íris, ele é a refração da luz branca. E então, aquelas cores do arco-íris é o espectro das cores. Que eu tenho até aqui na apostila, vou mostrar para vocês, deixa eu ver se dá para vocês verem. Esse é o espectro das cores, tá? Não precisa olhar em detalhes, mas só para vocês lembrarem das cores do arco-íris, que começa no vermelho e acaba no violeta. Então, os cientistas estudaram a partir de 5 princípios das cores, como que elas podem influenciar o nosso psiquismo, né? Nunca vai ser uma coisa só, uma influência só, né? São muitas influências. Mas eles estudaram os princípios físicos, os princípios quânticos, né? Que a cor, o físico é que a cor atua como energia, né? Uma frequência vibrando, e nós recebemos essa frequência, ela entra pelos nossos olhos, né? E isso, na verdade, é quando os fótons refletem a luz branca e chegam nos nossos olhos. Então, na verdade, os nossos olhos codificam essa frequência e a gente lê essa cor da forma que a gente vê, né? Então, a gente vê o verde, na verdade, é a frequência refletida na luz branca. Então, e o meu cérebro cria uma imagem mental a partir dessa frequência, né? Então, eles estudaram os outros processos, né? Que era o processo, a partir da ciência, da semiótica, que é a linguagem dos símbolos ou signos. Então, as cores, elas são como símbolos ou como signos para nós, né? Então, cada cor ela vai simbolizar ou significar alguma coisa para o meu psiquismo. E o princípio da filogenética, né? Filogenética é um estudo da biologia que mostra para a gente que existe uma memória ancestral no nosso DNA, né? Independente do meu consciente ou não. E todos os processos evolutivos ficaram armazenados. A gente estudou isso na neuroarquitetura, né, Adri? Sim. E tudo aquilo que a gente passou como Homo sapiens está dentro do nosso DNA. A gente queira ou não, a gente ainda continua com esses comportamentos. Então, as cores elas vão servir como gatilhos, trazendo ou ativando essas memórias filogenéticas dos nossos ancestrais de acordo com a nossa evolução. Tem o princípio ontológico também, né? O que é ontologia? Tá até aqui na minha apostila. É uma ciência bem interessante. Ontologia é a ciência que estuda a natureza e os processos evolutivos dos seres. Então, os cientistas identificaram que as cores elas estão presentes desde os processos celulares, microscópicos, né? Eles conseguem... a ciência ela utiliza as cores para identificar alguns processos das células. Quando eles identificam tal cor, significa tal processo, né? Processos iniciais de uma célula, processos finais de uma célula. E no cosmos também, né? Os planetas ou as estrelas, os cientistas, quando observam as estrelas, de acordo com as cores que elas emitem, eles conseguem identificar qual é o processo, qual é a etapa evolutiva que essa estrela está passando. E essa é a ontologia, né? E eu falei semiótica, filogenética, ontológico, quântico e físico. São esses 5 princípios os principais, né? Cientificamente estudados. O mais fácil para a gente começar, né, a falar de cores através do filogenético, né? Não, desculpa, filogenético não. Vamos pensar num resumo legal para vocês entenderem, que é a ontologia, né? Os processos ontológicos. Como que as coisas se formam no cosmos e na vida. Vamos usar o planeta Terra, né? Nossa casa maior, o nosso maior lar e o nosso principal. A Terra, nos processos iniciais de formação da Terra,
ele foi marcado pela cor vermelha, né? Porque era muito magma, muito fogo, um processo que foi marcado por muito movimento. Por isso que a cor vermelha, ela é a cor do fogo, ela é uma cor que traz movimento. É a primeira cor do espectro, ela tem a menor frequência e o maior comprimento de onda. Então, quando eu uso, por exemplo, no mar que tinha cor vermelha, eu quero chamar a atenção do meu olhar, porque aquela cor ela se movimenta mais que as outras e na hora o meu olhar ele vai olhar para onde se movimenta, certo? Quando a gente está olhando reto e passa alguma coisa se movimentando, aquele movimento chama a atenção do nosso olhar, né? Então é por isso que o vermelho é uma cor que se destaca, por isso o tapete vermelho, por isso é a cor do fogo. Tem um estudo bem legal que os carros que têm a cor vermelha, eles tomam mais multas do que os outros carros, porque as pessoas tendem a ficar mais ansiosas nos ambientes vermelhos, né? E também a questão aí do comprimento de onda, né? Porque o vermelho é a cor que tem o comprimento de onda mais longo, né? E aí, quanto Isso. mais longo o comprimento de onda for, mais excitante, mais estimulante é a cor. Então, para quem não sabe, ele mostrou ali o espectro de cores, que começa do vermelho, vem das cores quentes, passa pelos tons de verde, que está ali no meio, e vai para as cores frias. E conforme vai alterando, né, as cores, ela vai mudando o tamanho do comprimento de onda. Então, do vermelho, ela é mais longa, as mais frias, ela é mais curtinha. Quanto mais curta, mais relaxante o seu efeito. Então, é como o nosso olho percebe a cor, né, Renato? Por isso que dá essa sensação de mais agitar ou de mais relaxar. O nosso olho ele faz mais força para enxergar uma onda de comprimento mais longo, não é isso? E faz menos força para enxergar uma cor de comprimento menor. Isso, ela se movimenta mais. As cores vermelhas se movimentam bem mais, né? Então são cores que agitam. Então, o vermelho, por exemplo, ele vai causar ter diversas ações no nosso psiquismo, né? Todas as cores vão ter muitas ações, mas no geral algumas estão agravando mais nós e outras menos. Mas para a gente continuar entendendo os processos do espectro, dividindo em 3 partes, né? Vamos continuar do vermelho, que é essa cor em movimento, né? A cor do fogo. Então, o vermelho, ele existe ocasiões que ele é bom, né? Que é, por exemplo, quando a gente quer destacar alguma coisa, numa vitrine de uma loja, o vermelho ou o laranja, ele sempre vai chamar o nosso olhar, né? Aquilo que a gente quer destaque, eu uso o vermelho. O vermelho ele é muito bom para quem tem depressão, porque a depressão ela é inércia, ela coloca a gente num lugar de não se movimentar. Quando a gente começa a entrar nos processos da depressão, ele te joga para baixo, né? Você não consegue fazer nada, você se sente sugado, você não consegue fazer uma atividade física, você se sente sem vontade. Então, nesse caso, o uso terapêutico do vermelho é muito bom, porque ele vai trazer esse fogo, esse movimento para a pessoa que está na inércia, né, nesse processo da depressão. Então, ele é muito bom. São cores solares, né? Isso, muito importante para os processos da criança. Por isso que é muito importante para as crianças as cores. A gente não pode tirar isso, né? Hoje em dia, a gente vê, às vezes, as pessoas fazendo quartos de criança com cores neutras e isso acaba perdendo muitos benefícios que a criança precisa, né, para se desenvolver. E não só as crianças, né, os adultos também sempre precisam dos estímulos das cores. E naqueles primeiros anos de vida, elas percebem mais as cores primárias, né, que são as mais indicadas para criança menorzinha, né, até ali o seu segundo, terceiro ano de vida. Depois elas começam a perceber melhor as outras cores, né? Isso, elas vão se formando, né? Mas é importante, quando a gente entende a cor como frequência, a gente entende que mesmo que a pessoa não esteja olhando, aquela cor ela está atuando sobre o ambiente, né? Quando a gente entende com o ambiente como um ser vivo, né? Na geobiologia a gente já tem esse entendimento do ambiente como um campo de consciência, vamos dizer assim, a gente já sabe que a cor ela está atuando sobre aquele espaço
independente da gente precisar olhar para ela ou não, né? Então, quem trabalha com cromoterapia, você não precisa olhar para a cor para saber que ela está te influenciando, né? Porque as suas células, elas recebem essa frequência, independente da gente utilizar os olhos ou não. Mas é importante que a percepção visual ela é muito importante, né? Porque a gente estuda na neuroarquitetura que 80% dos nossos estímulos cerebrais são visuais. Então, 80% dos nossos estímulos são visuais. Tudo aquilo que a gente vê é o que mais influencia o nosso psiquismo. Então, é importante a visão, sim, mas não é só ela, né? Isso que é importante a gente saber. Continuando, depois dos tons vermelhos, né, no espectro das cores e nas cores do arco-íris, e a gente pode reparar, Adri, que é muito legal, no arco-íris, a cor vermelha ela está sempre mais forte que a violeta. Vocês já repararam isso? Porque a gente vai ver, quando terminar esses 3 etapas do espectro, que isso, na verdade, é o processo da vida. A gente passa da matéria para o espírito. Então, o vermelho ele está relacionado às etapas materiais, certo? A matéria, a rocha, a terra se formando era um processo muito material, muito denso. Então, é uma cor mais densa. E ao ponto que ela vai sutilizando, ela vai transcendendo ao espírito, né? Que é o que fala o hinduísmo, que fala sobre as cores dos chakras, né? O chakra básico é a cor vermelho, que está relacionado com a matéria. E o chakra coronário, que é o último, que é o topo da cabeça, é o violeta, é a maior frequência. Depois que você passou por todos os processos, você sai da matéria para o espírito, né? Você transcende essa etapa, né? Então, depois do vermelho, a gente vai passando pelo laranja, o amarelo, e o meio do espectro ele é marcado pela cor verde, né? Que o hinduísmo diz que é a cor do nosso chakra cardíaco. Eu já ouvi muito dizer que já existe comprovação científica sobre os chakras. Não conheço nenhuma, mas eu acredito que já tenha, né? Porque é uma sabedoria muito milenar. Eu estudei através do hinduísmo, mas já ouvi bastante gente falar que hoje em dia eles conseguem identificar os chakras, né? Não sei se exatamente as cores, mas essas são as cores. Sim, inclusive você consegue equilibrar eles com as cores, com a frequência das cores, né? Eu estudei muito sobre chakras com o Reiki, então a gente consegue equilibrar com as cores e com os sons, né? Isso, com a cromoterapia, né? Porque Isso. você não olha para a cor, você coloca ela no seu chakra. Isso. Então, a cor verde, ela é o centro, né? O nosso chakra cardíaco, que é o nosso centro eletromagnético, o centro do nosso corpo, né? E o centro... o que divide, né? Os chakras e o que divide os chakras inferiores dos chakras superiores. Isso, é o meio. E é também por coincidência, né? Ou por análise, que é o que a gente está fazendo, o centro do espectro. Sim. E uma curiosidade muito legal de trazer aqui é que a gente conhece também o cardíaco pela cor rosa ou pela cor verde, né? A gente que estuda energia e o reiki, a gente entende a vibração do chakra cardíaco pela cor verde ou pela cor rosa. Só que a cor rosa, ela é um mistério para a ciência, porque ela não existe no espectro das cores. E eles fizeram já diversos estudos para entender o fenômeno da cor rosa, porque ela é a junção da primeira cor, que é o vermelho, e a última, que é o azul, né? O azul vem antes do violeta. O chakra é a mistura dessas cores, da primeira e a última, ao mesmo tempo que ele é todas as cores quando se tira o verde. Então, como se a gente tivesse o espectro todo e a gente trocasse o verde, tirasse o verde, essas cores todas, esses chakras todos se juntam em um eixo só, que é o nosso eixo eletromagnético, e essa vibração torna-se o rosa, que é o nosso cardíaco, a cor do amor incondicional, né? Que a gente conhece muito como a cor do amor. Uma cor que dá essa sensação, né, de delicadeza, de amor. Todo mundo entende o rosa como isso, né? A gente entende muito como a energia feminina, mas que não tem a ver com
com homem e mulher, mas sim com uma energia mais sutil, mais Com a amorosa. sensibilidade, né? Eu acho Isso. que é uma cor que estimula mais a sensibilidade, tanto que quando usada em excesso a cor rosa, a pessoa ela fica mais sensível, ela fica mais, de repente, se você falar alguma coisa, dependendo da forma que você falar, ela pode se sentir mais magoada, né? Isso, a Porque gente tem que tomar por isso que a gente tem que fazer. É importante o briefing, né? Eu acho que você vai fazer uma live sobre isso. A gente precisa entender esse cliente, porque eu não vou colocar uma cor para eu ia usar um exemplo oposto, mas ainda não falei do cinza. Para eu entender esse cliente, se ele é um cliente que é mais ansioso ou se ele é um cliente que tende a ficar mais na inércia. Para saber se eu vou usar tom de vermelho ou não. Eu preciso saber quem é esse cliente, né? Quem vai utilizar o espaço. Sim. É Pois é, muito e importante. assim, um erro que as pessoas cometem muito, né, Renato? Quarto de menina tem que ser todo rosa. Aí você chega na casa das pessoas, o quarto é todo rosa. Aí a menina fica aquela menina mais sensível, mais manhosa, mais Isso. chorona. Tudo que A você gente fala, ela chora e a mãe não sabe por quê. E o quarto dela está interferindo ali diretamente no comportamento e nas emoções dela, né? a gente precisa entender muito isso, né, Adri? A gente que trabalha, a gente sabe. Eu preciso trazer para o meu ambiente aquilo que eu não tenho, né? Porque senão eu vou me agravar, porque é o equilíbrio que eu busco. Então, se eu já tenho muito dessa energia, eu preciso do oposto. Isso é um desafio para nós profissionais, né? Porque você tem que ter a personalidade do cliente, né? Você tem que ter a cara dele, óbvio. Você não vai fazer uma coisa que ele não sinta que é dele, mas eu tenho que trazer um pouco daquilo que ele não tem, né? Daquilo que me falta, o meu ambiente, se ele me trouxer, vai me dar equilíbrio. Então, essa é a grande balança que a gente precisa balancear para os clientes, né? Trazer Sim. aquilo. E a gente não precisa deixar de usar a cor que ele gosta, sabendo Isso, usar com moderação. Então, se a menina exatamente. gosta do rosa, vamos usar um detalhe rosa no quarto e vamos equilibrar com outras cores e não usar tudo rosa, né? Então, eu acho que tudo Exatamente. pode ser usado se for usado com equilíbrio e tendo o estímulo necessário para o que está faltando na pessoa, como você falou. Isso é muito importante, porque a gente não pode tirar da pessoa o que ela gosta, né? Ó, já adoro cinza, eu também adoro cinza, um monte de gente adora cinza, já vamos falar. Mas o importante, Dri, é a gente entender que a cor que está em predominância, ela vai agir muito forte no nosso psiquismo. E não precisa ser uma cor forte, né? Eu mesmo falei nos meus stories esses dias do caso de um cliente que eu tenho que é de esportes, né? Que são esportes de computador. E a gente fez um trabalho muito forte de biologia, deu um resultado surreal para eles, mas em uma das salas da casa, o Eu time não vi. pôde ir bem. Foi muito interessante. Eu já tive muitos casos assim do Eu cinza, vi mas você nesse falando. caso, eu nem tinha reparado que a parede dele era um cinzinha muito, muito neutro. Eu nem reparei que era cinza. Enquanto as outras salas todas eram brancas. E era só a sala do cinza que o time ia pior. As outras salas ele ia muito melhor, porque o branco estimulava muito mais, né? Tem energia Não, de o todas as cores. interessante que você falou, a sala onde os times só ganhavam era no subsolo, ou seja, a gente, né, racionalmente Era nunca para ia ser a pior tentar, disparado. era para ser a pior sala, e era a sala que, por ter as paredes brancas, que eu amo parede branca, eu acho que reflete mais a luz, traz leveza para o ambiente, onde eles ganhavam. E a sala do térreo, com toda a luminosidade natural, era onde a equipe Isso. só perdia. Porque a primeiro momento eu falei para eles, a melhor sala para competir é essa de cima, porque tem iluminação natural, ventilação natural. Só que essa sala, ela foi reformada, mas ela ainda tinha um aspecto meio bagunçado. Até você analisando assim, não é o lugar que eu escolheria. As outras estavam bonitinhas, estavam pintadinhas, branquinhas. Você se sentia mais acolhido por elas. Isso é importante, isso não é futilidade, né? O nosso ser, quando ele entra no ambiente, ele gosta da beleza. A hora que ele vê a beleza, ele se concentra melhor, ele se sente mais confortável. Se aquela sala está bagunçada, se ela não está cuidada, se a parede não está pintada, se está suja, o meu inconsciente ele não se sente confortável, tão confortável quanto, né? E o meu rendimento acaba não sendo o mesmo.
foi isso que estava acontecendo, né? E uma cor bem neutra, bem um cinzinha quase que imperceptível. Eu vou terminar o espectro das cores e vou começar a falar do cinza e algumas cores que estão agravando muito as pessoas sem que a gente perceba. Essa consciência é muito importante para a gente levar com cautela, porque a gente acha bonito, eu também acho o cinza bonito, mas o meu psiquismo não quer saber se é bonito ou não, né? Ele vai atuar sobre mim, quer eu queira, quer eu não queira. De acordo Né? com a frequência da cor. Isso significa que esse exemplo que eu trouxe não significa que eu não possa ter um móvel cinza, uma escada cinza, alguma coisa cinza. Esse caso, por exemplo, era um cinzinha quase que não dava para perceber, mas todas as paredes eram cinza. Então, o total daquele espaço era o cinza atuando no meu psiquismo, era a cor que estava em predominância que estava atuando. Né? Se fosse um item cinza super escuro, pontual, aquilo não ia ser nocivo para eles. Né? Deixa eu ver aqui. O pessoal acompanhou. Então, voltando aos processos do espectro, né? O processo do vermelho, que foi marcado por esses processos materiais de muito movimento no planeta Terra, e assim é também com a nossa evolução, né? Relacionada ao chakra básico. A gente passa pelo laranja, que é uma cor que traz muita felicidade, né? Que é marcado pelo nascer do sol e o pôr do sol. Então, na nossa memória filogenética, quando o sol nascia, a gente ficava muito feliz, porque era um dia que se começava, mas um dia que se inicia. E quando o sol ia embora, a gente agradecia, porque era mais um dia encerrado. Então, o laranja, ele marca esses processos muito felizes. É uma cor que ativa a felicidade, ativa o consumismo, né? Porque a gente estuda em neuroarquitetura que felicidade é dopamina, é serotonina, e isso estimula consumismo, né? Estimula a gente fechar negócios e fazer planos e ficar mais animado, se sentir bem, né? Uma cor muito da felicidade e ainda muito que tem muito movimento, chama a atenção do olhar. Para quem não sabe, aqui a gente se conheceu num curso de neuroarquitetura. O nosso primeiro curso de neuro e foi muito incrível aquele curso. Segunda turma do Brasil, a gente estava lá. Com a professora Miriam, que é incrível também, a gente tem um super contato, né? Inclusive, eu falei para a Miriam para a gente marcar um encontro nós três no Rio, quando a gente puder. Puxa, né? eu vou amar, tô super dentro. Pode me chamar que eu vou. Vamos super. Então, a gente passa pelo laranja, que é essa cor da felicidade, e o amarelo. O amarelo é uma cor que ela é bem movimentada, né? A cor do sol. Então, é uma cor que traz essa energia de força, de ação e do ouro, né? Na nossa memória filogenética e na ciência da semiótica, né? Que é dos símbolos e signos, o amarelo simboliza ou significa o ouro, a prosperidade. Então, ela é uma cor que foi, durante a evolução da humanidade, marcada pela prosperidade, pelo ouro. E é uma cor que ela traz muita força para o nosso intelecto. É uma cor bem mental também. Ela trabalha muito a mente, só que diferente do azul, que é uma cor calma, que ajuda muito a mente e ajuda a focar. O amarelo, ele é um foco que te dá energia, mais proatividade, porque ele está muito próximo do verde, né? Que eu vou explicar para vocês qual é o processo do verde, que começou ao ponto que o planeta foi se formando, começaram a surgir os primeiros seres vivos, né? Na crosta do planeta, que eram os musgos, né? O verde musgo começou a surgir na superfície do planeta e eram os primeiros seres que mais para frente trariam as condições ideais à vida no planeta, né? Para trazer a purificação do ar, a cura, tudo isso que as plantas trazem para a gente estuda isso na biofilia. E então a superfície do planeta começou a ficar verde, né? Esse foi o processo no meio do processo do nosso planeta, que foi marcado pelas plantas. Então a cor verde, ela é uma cor que traz essa energia da cura, da vida. Ela está relacionada com os processos vitais, né? Então, a cor verde no ambiente, ela traz um relaxamento físico, ela traz uma sensação de bem-estar. Ela é uma cor que ela é forte, mas ela não é cansativa, porque ela não te agita muito e ela não te
descansa muito, né? Ela está no meio do espectro, no meio do processo. É a natureza, né? Que é o que mais traz sensação de bem-estar pra gente, é a natureza. Exatamente. Então, quando a gente associa as cores com a natureza, né? O que aquilo me traz na natureza? A gente faz esse bingo do estudo das cores. Ninguém fica ansioso quando está no meio do mato, né? A gente está vendo isso na quarentena. Se vocês quiserem alugar casa de campo, aí vocês vão ver como subiu o preço. Está todo mundo querendo fugir para a natureza, porque a natureza traz essa paz, né? E isso é marcado E pela você cor vê, verde. ó, o Diego está dizendo aqui que ele gosta de ambiente preto. Engraçado que isso é bem característico no público masculino, né, Renato? Os homens gostam muito de preto na decoração. E o preto é a ausência de cor. Enquanto o branco é a junção de todas as cores, o preto é a ausência de cor. Então, ele tem uma frequência muito ruim, né? Não é uma cor que você deve usar em excesso. Não que não possa usar preto, mas com parcimônia. O preto ele ainda não é tão grave quanto o cinza e o bege e o marrom. É uma cor que ela tem um poder assim de sombra, né, da gente se voltar para dentro. Então, o nosso psiquismo, né, na nossa memória filogenética, o preto ele era à noite. Então, quando ficava à noite, era momento de se fechar, de se ausentar. Então, o preto ele é uma cor que fala muito sobre ocultação. Quando eu coloco roupa preta, é porque eu quero esconder as gorduras, é porque eu não quero que fiquem olhando para mim, né? Quando eu coloco... Até no luto, né? Quando a pessoa, alguém... O próprio luto foi marcado por isso. Tá de preto. Então, ele é a ausência de ser, ele é a ocultação, né? É a perda. Ele traz essa memória. Então, assim, não é que é uma cor péssima, mas eu vou ter uma tendência forte a ficar muito mais fechado só para mim mesmo, né? Então, os adolescentes, em um período da vida, eles começam a usar preto porque eles querem desconstruir aquele programa de crença que foi construído pelos pais. Eles começam a não se identificar mais e eles começam a meio que se rebelar, né? Aquela fase aborrecente. E eles começam a usar preto justamente para entrar nesse processo de se ausentar da personalidade que foi construída pelos pais, para que eles possam depois se redescobrirem como ser, como pessoas, né? E voltar a se reconhecer, né? Então o preto ele traz essa energia da ocultação, da ausência de vida, da ausência do ser, né? Do luto. Então a gente tem que ficar muito esperto. Não é que é uma cor péssima, não acho tão grave quanto o cinza, o marrom e o bege. Mas não é uma cor que eu teria na minha casa, porque você acaba esquecendo de quem você é, né? Você acaba se ausentando do seu ser. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Então, o verde, além disso, ele é uma cor muito boa e utilizada no chroma key, porque os olhos humanos aprenderam a identificar os objetos com um fundo verde, né, da savana. Todos os objetos que a gente aprendia a olhar, a gente identificava, tinham o fundo verde da savana. Então, não é à toa que até as câmeras são assim, né? Quando o chroma key ele é verde, os objetos se destacam com um fundo verde. Então, essa é uma vantagem do verde. Estou dando uma olhada aqui no que vocês estão falando um pouco. Dri, você quer abrir para a pergunta no final? Não sei se vai dar tempo, né? Ou se não sei se vai dar tempo. Eu também estou olhando, se eu ver alguma coisa interessante aqui, eu sinalizo. Tá, daí você anota e a gente fala. Então, a gente vai passando dos processos verdes do planeta, né? Que é a cor relacionada à cura, né? Porque a natureza, ela é quem traz a cura pra gente, né? Não são os remédios como a gente acha que é, porque se os remédios trouxessem a cura, a gente estava curado e não dependendo das farmacêuticas. E a natureza, ela veio curar, purificar o ar, né? Trazer as condições ideais à vida. Então, os processos verdes são vida. E ao ponto que a vida foi surgindo no planeta, o cérebro humano foi se desenvolvendo. Quanto mais o cérebro se desenvolvia, mais oxigênio ele precisava consumir, né? Quanto mais oxigênio a gente tinha, mais intelecto a gente podia ter, mais os processos intelectuais evoluíam. Então, a atmosfera terrestre começou a ter cada vez mais oxigênio. Então, esse foi o terceiro processo, né? Os processos do intelecto, da formação do cérebro humano, que está muito relacionado com a cor azul, ao ponto que a atmosfera refletia a cor azul. Então, o azul ele é uma excelente cor para focar.
treinar o nosso cérebro, né? Para dar foco. Já existem muitas escolas, até quando eu estudei no colegial, os quadros já foram trocados pelos quadros azuis, porque as pesquisas mostraram que que os alunos se concentravam muito mais, tinham muito mais foco, tiravam notas bem melhores, se comportavam muito melhor na sala. Então, o azul é uma excelente cor para trabalhar nossa mente, nosso foco. O meu escritório também tinha cor azul, quase que um violeta, porque é uma cor muito boa para inspiração, né? Uma cor muito boa para se ter no quarto. Mas aí, nesse caso, é um tom de azul um pouco mais fechado, né, Renato? Não é o azul mais clarinho, ele relaxa mais. O tom um pouco mais escuro, ele traz mais foco, né? Isso. Mas, no geral, você vai ver um pouco a energia do azul. E aí vão ter as variações de cada cor. Mas, no geral, o azul é uma cor que trabalha um foco. E a gente precisa sentir aquela cor que não pode ficar também muito forte, porque vai acabar atrapalhando o nosso psiquismo, né? É a mesma coisa, quando a gente fala em cores, as pessoas, né, a gente que trabalha com design e arquitetura, as pessoas têm pavor de cor, né, Dri? Quando você fala cor, a pessoa acha que você vai fazer um carnaval. Romero Brito. Desesperar. Eu acho que vai baixar o Romero Brito. Só que isso também não faz bem. Estão pedindo para falar por que o bege é tão ruim e o cinza. Vou falar. Vou fechar o espectro e vou falar por eles, que são os mais importantes. Vamos fechar o azul, então, que é uma cor muito boa para o intelecto, né, para focar. E o violeta, que é a última cor, que é o processo da matéria para o espírito, que é a cor que já está sumindo no arco-íris, porque é a cor que transcendeu, vamos dizer assim, né? Quando a gente pega o espectro das frequências, a próxima frequência depois do violeta são os raios ultravioletas, que você já não vê. Essa frequência existe, mas ela já ultrapassou todos esses processos materiais, processos visíveis que o nosso olho vê, né? A partir do violeta, depois do violeta, a gente já não vê, já passou para os processos espirituais. Então, esse é basicamente o espectro das coisas que a gente precisa entender, né? Quando a gente entende esses 3 principais processos, a gente já sabe o básico para não colocar um vermelho predominante na casa de alguém que já é ansioso, né? E nem colocar um azul em alguém que já é muito focado. E nem colocar o vermelho na sala de jantar, senão a pessoa vai tender a comer mais do que precisa e vai aumentar de peso. Exatamente. E nem fazer o carnaval na casa que todos os clientes acham que a gente vai fazer quando a gente fala em cores, né? Porque se as cores são estímulos, se eu super estimular o meu ambiente, eu vou ficar maluco ali com tanta cor, né? Sim. Vai dar uma canseira absurda na minha mente. Mas o que é muito importante, né, o ápice da nossa live, principalmente se a gente tem muitos profissionais aqui da área de arquitetura e do design, que eu acho que é a gente entender as cores neutras, né? Aquela corzinha que a gente nem percebe. E os meus clientes, os seus provavelmente falam assim, eles falam, mas é quase um branco, é quase um não sei o quê, que era o caso desse cliente meu. Eu nem percebi que era cinza. Depois de muito, eu falei, o que acontece com essa sala? Era quase um branco mesmo. Só que a cor chega para o nosso cérebro não de forma consciente. Por isso que eu falo, não importa o que a gente gosta. Se eu gosto do preto, se eu gosto do cinza, se eu gosto... O meu psiquismo não está perguntando se eu gosto ou não, né? O que vai atuar, ele não pede permissão. O que importa é o que ele vai fazer com a minha mente. E hoje em dia, saúde mental é tudo que todo mundo quer, né? Se pudesse vender, quem tivesse ficaria milionário. Então a gente tem que estar muito esperto com isso. E o cinza, ele ganhou muito espaço na arquitetura, né? Por ser uma cor neutra, só que não para a nossa mente. Porque os processos da natureza marcados pela cor cinza são os dias cinzas. Os dias que a gente não tem vontade de sair da cama, o dia que a gente não quer fazer nada, é a inércia. Ou as cinzas do fogo, né? O resto daquilo que entrou em chamas. Já existiu há muitos anos atrás uma cidade na Inglaterra, deixa eu lembrar o nome dela. Em Londres é muito assim, né? Quando eu fui para Londres, na terceira semana, Renata, eu não aguentava mais. Eu tava doida para ir embora. Mas eu sou muito solar, eu amo sol, eu amo cor. Em 3 semanas eu já estava ficando deprimida. É impressionante. Exatamente. Isso já aconteceu há muitos anos atrás, em Cambridge, na Inglaterra.
houve um surto de depressão. A cidade começou todo mundo a ter depressão. Só que não existia praticamente nenhum estudo no mundo sobre a psicodinâmica das cores. Então a prefeitura teve que fazer um estudo e eles chegaram a concluir que essa depressão estava sendo causada pelo excesso da cor cinza, porque tudo era cinza, os prédios eram cinzas, tudo era cinza. E isso estava causando depressão nas pessoas. Então, já muitos anos atrás, eles chegaram nessa conclusão, mas já havia essa falta de estudo científico sobre as cores. Então, é muito importante a gente entender esse cinza. E não usar, mesmo que seja, é quase um azulzinho, é quase um não sei quezinho. Pensa bem. Então, a dica que eu dou, e eu entendo que as pessoas fazem isso porque acham bonito, eu também acho bonito, não significa, né? Às vezes a gente coloca um cinzinha bem clarinho ali, só para não ficar no branco, e às vezes é quase que imperceptível, mas isso não interessa se é feio ou bonito, né? Isso, eu preciso me observar e observar o que essa cor está fazendo com o meu psiquismo, porque eu nem vou reparar que é cinza. Não é consciente, é inconsciente isso, esse movimento. E o cinza, ele não existe no espectro das cores, né? Se eu olhar para o arco-íris, ninguém vê a cor cinza, certo? Então, o que é o cinza, na verdade? Qualquer cor que eu retire 90% da cromância, ou seja, se eu for lá naquelas coresinhas do computador, né, quando eu vou montar uma paleta de cores, se eu for tirando toda a cromância, quando eu tirar 90% dela, ela vai virar cinza. Todas as cores ficam cinza. E se as cores, elas são os processos da vida, ela é a própria vida, né, porque é o espectro visível, o cinza, ele é a ausência de vida. Ele me tira, ele dá a sensação para o meu cérebro de tirar a vida. Então, ele traz essa falsa sensação de acolhimento, né? Quando a gente olha aquele ambiente todo cinza, a gente fala, ai, que acolhedor, dá vontade de deitar aí e não sair mais. Só que isso não é acolhimento, né? Isso é inércia, porque aquilo vai me puxar para ali e para eu sair vai ser um perrengue. Né? Eu já falo para os meus amigos que eu posso até montar um estudo científico com eles, porque todos falam da cor cinza, todos colocaram a cor cinza no quarto e depois vieram me falar, putz, cara, acordo, não tenho vontade de sair da cama, porque não Não, e pode. aí, assim, acho que uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, né? Quem está em casa olhou para a parede, viu que é cinza, olhou para o piso, viu que é cinza, deve estar, meu Deus, e agora? Bom, se você que está aí tem parede cinza e tem piso cinza, como é que a gente resolve isso? Você não precisa fazer uma obra na sua casa. Eu acho que se tiver condição, possibilidade de pintar de branco, que é uma coisa super fácil, seria ideal. Se não tiver como, acabei de pintar, não quero gastar com isso agora, vamos trazer cores para esse ambiente, vamos colocar quadros com imagens de natureza, fotografias, vamos colocar cores na almofada, vamos colocar outras coisas, coisas que remetam à natureza, plantas naturais, vamos tirar a atenção do cinza de modo que a gente esteja utilizando outros estímulos onde o cinza vai sumir nesse meio todo, né? Mas vocês vão perceber que, mesmo assim, o cinza nunca some, porque quem tira a cor é o cinza, né? Quando a gente coloca um quadrão coloridão numa parede cinza, o quadro ele dá uma sumida, não dá, Adri? Quando a gente coloca. A gente usa até essa estratégia para não ficar chamativo. Porque os fótons do cinza, eles estão puxando os fótons das cores, eles estão sugando, que é esse o efeito do cinza. Então, é muito importante a gente entender a cor predominante, né? Isso vai ajudar a disfarçar o cinza, mas muito num nível consciente. Mas no nosso subconsciente, o cinza ainda vai estar atuando. Então, o que eu aconselho é que a gente esteja percebendo a influência, né? Perceba. Olha para esse cinza e perceba como está meu emocional. Eu estou com muita vontade de ficar em casa, eu estou ficando muito estagnado, estou perdendo a vontade de viver, eu não tô ficando muito preguiçoso. O que esse cinza está atuando? Eu preciso reparar. Porque não adianta eu falar aqui para vocês, pinta toda a sua casa, porque não é no nível mental. Você precisa ter a integração, entender e perceber o que esse cinza está te causando, né? Entender e eu acho que é Poliflor, tá dizendo que meu sofá é cinza. Aí não tem problema, o meu sofá também é cinza. Se a sua sofá não for toda cinza, não tem problema. Agora, você disse que o seu quarto é cinza. Aí sim já é preocupante.
né? Porque ele vai te fazer querer ficar mais tempo na cama, com certeza. Ele não vai querer que você saia muito da cama. Alguém falou aqui que o cinza dá um ar de modernidade. Mas isso, gente, isso é crença da nossa cabeça, né? Porque eu entendo, você pode entender como moderno, e o moderno, para mim, pode ser outra coisa. Então, isso não é num nível psicológico, né? Então, não adianta aquilo que eu acho da cor, porque o cinza pode ser bonito para mim e pode não ser para outras pessoas. Pode ser moderno para mim e não ser para outras pessoas. A gente está falando aqui cientificamente quais são os efeitos no nosso psiquismo. Então, por isso que eu falo muito, não importa aquilo que eu gosto. E é claro que eu preciso ter um ambiente que eu goste, que me agrade. Mas eu preciso entender que a cor ela não vai perguntar se eu gosto dela ou não para agir no meu psiquismo. Ela não para e pergunta se eu gosto, você gosta de mim para atuar. Ela simplesmente atua e a gente não percebe o efeito dela. Então, o que eu aconselho é que vocês percebam, parem para perceber a cor predominante do ambiente de vocês e entender como isso está interferindo no psiquismo. Porque quando você tiver essa virada de chave, e eu já conheço muitos casos de pessoas que tinham casa toda cinza e mudaram para branco e entenderam a mudança na vida que isso deu. Hoje mesmo no meu Instagram teve um Ricardo, que me segue há bastante tempo, relatou um relato incrível de que ele mudou e ele percebeu que a vida dele toda estava meio cinza, né? Porque você vai cada vez mais tendo essa tendência e você nem percebe, porque não é consciente, gente, é inconsciente, a gente não percebe. Por isso que é importante para quem é profissional da arquitetura, para quem é profissional do design, levar esse conhecimento para os clientes com muita cautela, porque o cinza ganhou muito esse espaço, né? Por ser, eu chamo de coringão da arquitetura, porque ele vai com preto, vai com branco, vai com colorido, vai com qualquer coisa, tudo que a chance de você errar no cinza é muito pequena, né? Só que se você contrata um profissional, a função dele é justamente fazer esse equilíbrio, fazer essa combinação. Então, tomem cuidado com os profissionais que vão colocar sua casa toda cinza, porque é muito coringa, né? É fácil de agradar, é fácil não sei o quê, virou tendência. E isso também é um reflexo da nossa sociedade que está muito depressiva, né? Não dá para a gente negar isso. A gente já tem informação aí que só na quarentena as vendas de antidepressivo dobraram. Então, existe essa dependência dos antidepressivos e existe essa predominância da cor cinza. O mesmo estudo que foi feito na Inglaterra, a gente pode identificar que está acontecendo aqui, né? Então, é uma escolha nossa querer mudar, né? Querer fazer esse teste e entender como vai atuar no meu psiquismo. Me contem depois, para quem tiver a coragem de mudar, porque todas as pessoas que me contam e me relatam entendem que vale a pena, né? Gastar uma lata de tinta, uma pintura por saúde mental, né? Que é o que a gente mais quer nesse momento, acaba valendo muito a pena. E por isso, assim, eu sempre falo, né? A gente que é profissional da área, a gente não deve utilizar a cor tendência da moda. A cor tendência da moda, geralmente as pessoas não pensam nisso, não pensam no impacto que a tendência vai causar na saúde, né, no bem-estar das pessoas. Elas pensam, tem todo um estudo por trás quando se cria uma cor tendência, mas esse olhar para a saúde e para o bem-estar, eu acho que ele fica de fora. Então, a gente tem que pensar sempre qual a finalidade que se destina àquele ambiente, quais as características da pessoa que vai morar ou frequentar naquele ambiente, para a gente saber, embasado nesses conhecimentos científicos, quais cores a gente vai estar utilizando. Gente, esquece cor tendência da moda. Pensa na sua saúde. A moda é ter saúde mental, né, Dri? Porque é o que ninguém tem e acho que essa é a maior moda e o maior diferencial é a gente estar bem com a nossa cabeça e está bem desafiador nesses momentos, né? Então, essa é a melhor moda que a gente tem para seguir e entender aquilo que é saudável, né, para a gente. E hoje a gente, graças a Deus, estão chegando os conteúdos sobre a arquitetura saudável, né, sobre o ambiente. A gente entender que é um impacto muito grande, né? Já temos a neuroarquitetura, o design therapy, a psicodinâmica das cores, a geobiologia, são muitos estudos. Então, quem trabalha com isso, gente, foquem nesses estudos, porque é o futuro, né, Adri? O futuro é a gente se trabalhar através do nosso ambiente, porque influencia muito. Não tem mais como a gente
achar que o ambiente não está nos influenciando, né? E bacana que, assim, quando a gente despertou para isso, eu, você, Renata e mais várias profissionais que estão aqui, a gente nem sonhava que ia ter pandemia. A gente já estava preocupado com a saúde das pessoas e nem fazia ideia que isso iria acontecer. Então, isso virou prioridade máxima. No último curso que fez agora do Instituto Marangoni, foi agora em julho ou agosto, eles disseram que o conceito no mundo de luxo mudou. O conceito agora de luxo não é mais você ter coisas caras, coisas... ter menos coisas. O luxo agora é você ter saúde e bem-estar, é você estar em paz. Paz mental, paz de espírito. A coisa mais ultrapassada hoje em dia é ostentação. É aquela pessoa que ostenta, que tem muita... É você realmente mudar os seus valores. O excesso, né? A gente está num outro momento e que a preocupação com a saúde e com o bem-estar é prioridade máxima no mundo inteiro hoje. Então, é por isso que a gente está aqui disponibilizando o nosso tempo, compartilhando esse conhecimento com vocês, para, de alguma forma, a gente tentar aí ajudar as pessoas nesse momento, nesse processo, né, Renato? Isso. E só para fechar rapidinho, né, Dri, porque vai dar nosso horário agora que eu estou olhando, vou passar rápido no bege e marrom, que são efeitos parecidos, que também não são saudáveis. Então, esqueçam o bege e o marrom como cor predominante, porque o bege ele vai te levar na sua memória filogenética mais ou menos para a sensação de um deserto. Né? Vamos buscar na natureza as cores que facilita muito o entendimento. Então, pensa que você está naquele beijinho do deserto, sem água, sem vida, não tem condições propícias à vida. Aquilo não é saudável para o nosso psiquismo. Então, não é uma cor boa para se ter em predominância, é bem nociva. E o marrom, ele também te dá aquela sensação de terra que não fertilizou, que não brotou a vida, né? Porque a terra, quando ela é fértil, ela brota o verde, ela sai as plantas. Então, quando a gente entende a cor marrom, a gente entende como algo denso, né? Como algo muito, muito terreno. Então, quando a gente pinta, o Feng Shui já falava isso, né? Quando a gente pinta os tetos de marrom ou usa madeira, o nosso inconsciente, ele tem a sensação de que está sendo esmagado, do que aquilo vai cair sobre a sua cabeça ou que você vai ser soterrado, porque é uma densidade que está em cima de você, né? Isso dá uma sensação inconsciente, né, de que algo vai te esmagar ali. Exato. Então essas cores, essas três cores são muito importantes para quem trabalha com isso, para a gente entender, porque elas são de fato muito nocivas para a nossa saúde mental e às vezes são elas que estão causando essa turbulência toda e a gente pode resolver com um latão de tinta branca, algo muito mais fácil, né? Do que anos de terapia, do que um divórcio, do que matar a mãe, porque são muitos os desafios e a gente pode... Tem muita pergunta aqui, a gente tem 2 minutos. Eu não sei, Renato, se a gente volta de novo para responder. Quer voltar para responder, Dri? 2 minutos para cair a live. Vamos voltar para bastante gente, vai né? respondendo aí, eu vou falar aqui com vocês. Se todo mundo pedir para a gente voltar, a gente volta para responder. Senão vai cair. Vocês querem que volte, gente? Vai ser printa, Dri. Printa elas aí, a gente responde algumas. Não precisa ficar 1 hora, a gente fica mais um pouco. Eu queria dar aqui um recadinho. Segunda-feira agora, dia 5/10, às 19 horas, eu vou dar uma aula gratuita sobre o futuro do design de interiores, onde eu vou estar entrando mais a fundo, não só nesse tema, psicologia das cores, como geobiologia, reiki nos ambientes, física quântica aplicada nos ambientes, neuroarquitetura, design biofílico. Vai ser uma aula, não é uma live aqui no Instagram. Então, para vocês conseguirem ter acesso a essa plataforma, vocês receberem o link de acesso por e-mail, precisa fazer o seu cadastro, o link está na minha bio. Então, convidar todo mundo que está aqui presente, que quiser assistir essa aula segunda-feira agora, dia 5 às 19 horas. Faz o cadastro, no dia vocês recebem o link de acesso à plataforma. No final dessa aula gratuita, quem gostar do assunto e quiser se aprofundar, eu estou abrindo as inscrições para o meu curso online de Design Therapy, no dia 5 e fecho na sexta, dia 9. São 5 dias só de inscrições. Então, vamos lá. Pessoal aí... Estarei presente, viu, Dri? Oi? Estarei presente na sua aula, com certeza. E se obrigada, eu conseguir pessoal, tempo você foi no acompanhando curso. aí. O pessoal quer que a gente volte para responder. Vamos voltar.
Dri, Vamos vou só voltar. pedir para despedir para o pessoal também, para aproveitar que eu vou lançar o curso de neuroarquitetura e os ambientes saudáveis. Olha essa apostila, tá maravilhosa. Eu vou te dar uma de presente, Dri, vou mandar para você, Obrigada! porque eu criei, eu tô com um xodó danado nela. Ai, Tem que 9 lindo. capítulos sobre a ciência dos ambientes, né? A cura dos ambientes, quais são as influências. Eu vou te mandar de presente. Eu ainda não lancei o curso, me acompanha aí no Instagram que eu devo lançar essa semana ou na outra. Vai ser um curso online também. Muito Ótimo. interessante. Vamos estar juntos aí. Gente, vai cair a live. Eu vou sair, enquanto isso, faz lá a inscrição para assistir a aula. Eu saio, entro de novo e chamo o Renato. E aí vocês perguntam o que vocês quiserem. A gente fica aí mais uns 30 minutinhos respondendo perguntas. Pode ser, Renato? Fechou. Fechou. Fechado então, galera. Já a gente já volta. Combinado. Até já. Até já.